Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica desse dia 12 de julho, em 1 Crônicas, capítulos 13 e 14, Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 17, Salmo 9, versículos 13 a 20, Provérbios 19, 4 a 5, ao som da canção Profundidade, Riquezas Divinas. E comecemos logo em nome de Jesus com 1 Crônicas 13. Davi consultou os capitães de 1000 e os capitães de 100 e todos os chefes, e então disse a toda a congregação de Israel: se vocês acharem por bem, e se isso for da vontade do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, e então vamos trazer para o meio de nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Toda a congregação concordou em fazer assim, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Davi reuniu todo Israel desde Sior, no Egito, até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Criat Jearim. Então Davi com todo Israel foi a Baalá, isto é, a Criat Jearim, que fica em Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Prossigamos ao capítulo 14 de 1 Crônicas. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi mensageiros, madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel e que tinha exaltado muito o seu reino por amor do seu povo de Israel. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi saiu contra eles, mas os filisteus vieram e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou Deus, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, porque os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: Deus, por meio de mim, rompeu as fileiras inimigas, como as águas rompem barreiras. Por isso chamaram aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus deuses, e Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus tornaram a subir e fizeram uma nova investida no vale. De novo Davi consultou Deus, e este lhe respondeu:
não vá atrás deles, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, saia para a batalha. É Deus que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como Deus lhe havia ordenado e atacou o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezé. Assim a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras e o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. Jesus é o Senhor. Amém. Escrutáveis seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Salmo 9, a partir do versículo 13 até o 20. Vamos lá. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimento me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam. Sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes o medo do Senhor. Saibam as nações que não passam de simples mortais. Jesus é o Senhor. Eternamente, amém. A Ele, pois, agora eternamente. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Provérbios, capítulo 9, Provérbios 19, versículos 4 e 5. Jesus é o Senhor, amém. Da riqueza, tanto da sabedoria, Romanos capítulo 1, versículos 1 a 17. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com um poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los,
porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, e de vocês, a fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor, essa é a nossa porção desse dia. Desfrutemos da palavra do Senhor. Amém. Para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Ele, pois, a glória eternamente. Da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Pois conheceu a mente do Senhor. Quem foi o seu conselheiro? São os seus juízos, e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro?